Capítulo 1 Fundamentos do conflito. Religião e ciência são dois aspectos da vida social. A primeira é de revelada importância desde que há conhecimento sobre a história da mente do homem, enquanto a outra, após uma existência indecisa e vacilante entre os gregos e árabes, teve sua influência repentinamente disseminada no século XVI e desde então vem progressivamente moldando tanto as ideias quanto as instituições entre as quais vivemos. Sempre houve um longo conflito entre religião e ciência, e nos últimos anos a ciência tem se saído invariavelmente vitoriosa. Mas o surgimento de novas religiões na Rússia e na Alemanha, dotadas de novos meios de atividades missionárias fornecidos pela ciência, colocou novamente o assunto em questão, já que este foi o início da época científica, tornando novamente importante o exame das bases e da história do estado de guerra declarado pela religião tradicional contra o conhecimento científico. A ciência é a tentativa de descobrir, em primeiro lugar, através da observação e raciocínio, certos fatos sobre o mundo e, consequentemente, as leis que conectam os fatos entre si e, nos casos bem-sucedidos, tornando possível a previsão de ocorrências futuras. Conectada com este aspecto teórico da ciência, há a técnica científica, que utiliza conhecimento científico para oferecer conforto e luxo, que até então eram impossíveis, ou pelo menos muito mais dispendiosos na era pré-científica. Este último aspecto é o que confere grande valor à ciência, até mesmo para aqueles que não são cientistas. A religião, se considerada socialmente, é um fenômeno mais complexo do que a ciência. Cada uma das grandes religiões históricas possui três aspectos. Primeiro, uma igreja. Segundo, uma crença. E terceiro, um código pessoal de padrão e de conduta. A relativa importância destes três elementos tem variado enormemente em tempos e lugares distintos. As antigas religiões da Grécia e Roma, até se tornarem éticas pelos estoicos, pouco sabiam sobre os padrões de conduta. No islamismo, a igreja não teve importância, comparada à monarquia temporal. No protestantismo moderno, há a tendência em afrouxar os rigores da crença. Todavia, todos os três elementos, apesar de proporções variadas, são essenciais à religião como um fenômeno social, o que está, sobretudo, relacionado ao conflito com a ciência. Uma religião puramente pessoal, desde que se satisfaça em evitar afirmações que a ciência possa contestar, tem possibilidades de sobreviver tranquilamente quase em toda a era científica. As crenças são fonte intelectual do conflito entre religião e ciência, mas a mordacidade da oposição surgiu da ligação das crenças com as igrejas e com os códigos morais. Aqueles que questionaram as crenças tiveram menor ganho espiritual. Quanto ao clero, além do mais, pensava-se que estivesse minando a moralidade, já que se compreendia os deveres morais a partir das crenças do clero. Os governantes seculares, então, assim como os clérigos, sentiram que tinham bons motivos para temer o ensinamento revolucionário dos homens da ciência. Por conseguinte, não devemos nos preocupar nem com a ciência, tampouco com a religião em termos gerais, mas com aqueles pontos de conflito do passado que ainda levam ao conflito os que estão em choque no momento atual. Tratando-se da cristandade, há dois tipos de conflitos. O caso de um texto da Bíblia considerado verídico, por exemplo, que as lebres ruminam. Este tipo de afirmação, quando refutado pela observação científica, afronta aqueles que acreditam que cada palavra da Bíblia é divinamente inspirada, e segundo a maior parte dos cristãos, verdadeira, até que a ciência os forçou a pensar o contrário. Mas, quanto às afirmações bíblicas em questão, não têm importância religiosa inerente, não é difícil invalidá-las, ou evitar controvérsia, concluindo que a Bíblia deve ter autoridade somente nas questões de religião e nos princípios morais. Há, entretanto, um conflito mais profundo quando a ciência coloca em dúvida alguns grandes dogmas cristãos ou alguma doutrina filosófica que os teólogos acreditam serem essenciais à ortodoxia. Em termos gerais, as desavenças entre religião e ciência foram, a princípio, deste tipo:
mas vêm se tornando cada vez mais ligadas aos assuntos que são ou eram considerados uma parte vital do ensinamento cristão. Atualmente, homens e mulheres religiosos vêm sentindo que muito da crença do cristianismo, como existiu na Idade Média, é desnecessária e, na verdade, um mero impedimento para a vida religiosa. Mas se quisermos entender a oposição que a ciência encontrou, devemos imaginativamente entrar no sistema de ideias que fizeram esta oposição parecer racional. Imagine que um homem fosse perguntar a um padre por que não deveria cometer assassinato. A resposta, porque você seria enforcado, seria inadequada, tanto porque o enforcamento necessitava de uma justificação, quanto porque os métodos da polícia eram ineficazes, já que um grande número de assassinos nunca era capturado. Foi, entretanto, uma resposta, antes do surgimento da ciência, que parecia satisfazer a quase todos, isto é, o assassinato é condenado pelos 10 mandamentos, revelados por Deus a Moisés no Monte Sinai. O criminoso que escapasse da justiça terrena não poderia escapar da ira divina, e para os assassinos impenitentes, um castigo infinitamente mais terrível do que a forca certamente viria. Este argumento, todavia, baseia-se na autoridade da Bíblia, que somente pode ser mantida intacta se for aceita em sua totalidade. Quando a Bíblia parece afirmar que a Terra não se move, devemos sustentar esta afirmação a despeito dos argumentos de Galileu, pois, de outra forma, estaríamos encorajando assassinos e outros tipos de malfeitores. Apesar de, atualmente, alguns aceitarem este argumento, isso não pode ser considerado absurdo, e nem aqueles que agiram desta forma devem ser vistos com condenação moral. A visão medieval do homem instruído tinha uma unidade lógica, agora já perdida. Podemos considerar Tomás de Aquino como o expoente autoritário da crença que a ciência foi obrigada a atacar. Ele sustentava, e sua visão ainda é a da Igreja Católica Romana, que algumas das verdades fundamentais da religião cristã poderiam ser provadas sem o uso da razão, sem a ajuda da revelação. Entre estas, a existência de um Criador benevolente e onipotente. Por sua onipotência e benevolência, concluía-se que ele não deixaria suas criaturas sem o conhecimento de seus decretos, até certo ponto necessários para a obediência de sua vontade. Assim, deve haver uma revelação divina que, obviamente, está contida na Bíblia e nas decisões da Igreja. Esclarecido este ponto, o resto daquilo que precisamos saber pode ser inferido das Escrituras e dos pronunciamentos dos concílios ecumênicos. O argumento inteiro procede a priori de premissas anteriormente aceitas por quase toda a população dos países cristãos. E se para o leitor moderno o argumento é por algumas vezes falho, suas ideias errôneas não foram perceptíveis para a maioria das pessoas instruídas contemporâneas. Nessas circunstâncias, a unidade lógica é ao mesmo tempo fraqueza e força. É força porque assegura que aquele que aceita um ponto do argumento deve aceitar os pontos subsequentes, e a fraqueza, pois aquele que rejeita qualquer um dos pontos subsequentes também deve rejeitar pelo menos alguns dos pontos precedentes. A Igreja, em seu conflito com a ciência, exibiu tanto a força quanto a fraqueza, resultante de uma coerência lógica de seus dogmas. A forma de como a ciência alcança suas crenças é bem diferente daquela da teologia medieval. A experiência vem mostrando como é perigoso começar de princípios gerais e proceder por dedução, não só porque os princípios podem ser falsos, mas porque o raciocínio baseado neles pode ser ilusório. A ciência começa não de grandes afirmações, mas de certos fatos descobertos pela observação ou experimento. De uma série desses fatos, chega-se a uma regra geral, que se for verdadeira, os fatos em questão se tornam provas. Esta regra não é indiscutivelmente defendida, mas é aceita inicialmente como uma hipótese de trabalho. Se estiver correta, certos fenômenos até agora não observados ocorrerão sob algumas circunstâncias. Se ocorrerem, isso confirma a hipótese, e se não, a hipótese deve ser descartada e uma nova deve ser inventada. Porém,
Há muitos fatos que se encaixam à hipótese, o que não a certifica e, no entanto, pode se tornar altamente provável. Neste caso, é chamada mais de teoria do que hipótese. Uma série de teorias diferentes, cada uma delas construídas diretamente sobre fatos, pode se tornar base para uma hipótese nova e mais geral, que, se verdadeira, é seguida por todos, e para este processo de generalização, nenhum limite pode ser estabelecido. Todavia, considerando o pensamento medieval, os princípios mais gerais eram o ponto de partida, enquanto que na ciência são a conclusão final. Por final entende-se, num dado momento, apesar de sujeito a se tornar prova de alguma lei mais abrangente num estágio posterior. Uma crença religiosa difere de uma teoria científica ao alegar a incorporação plena de uma verdade eterna, ao passo que a ciência é sempre experimental, esperando que as modificações em suas teorias atuais, mais cedo ou mais tarde, sejam necessárias e ciente de que seu método é um daqueles logicamente incapaz de chegar numa demonstração final e completa. Mas, numa ciência avançada, as mudanças necessárias são, geralmente, aquelas que servem para se chegar a uma precisão ligeiramente maior. As velhas teorias permanecem aproveitáveis, onde somente aproximações inexatas estão envolvidas, porém, chegam a ser mal-sucedidas quando algumas novas exatidões de observações se tornam possíveis. Além do mais, as invenções técnicas sugeridas pelas velhas teorias permanecem como evidência de que tiveram até certo ponto um tipo de verdade prática. A ciência assim encoraja o abandono da busca pela verdade absoluta e a substituição do que pode ser chamado de verdade técnica, que pertence a qualquer teoria que pode ser empregada com êxito em invenções ou na previsão do futuro. A verdade técnica é uma questão de grau. Quanto mais invenções e predições bem-sucedidas houverem, mais verdadeira é a teoria. Conhecimento deixa de ser um espelho mental do universo e se torna meramente uma ferramenta prática na manipulação da matéria. Mas estas implicações do método científico não foram visíveis aos primeiros da ciência, que apesar de terem praticado um novo método na busca da verdade, ainda conceberam a própria verdade tão plenamente quanto seus oponentes teológicos. Há uma diferença importante entre a visão medieval e a ciência moderna em relação à autoridade. Para os escolásticos, a Bíblia, os dogmas da fé católica e, quase igualmente, os ensinamentos de Aristóteles estavam acima de qualquer julgamento. O pensamento original e até a investigação dos fatos não devem ultrapassar os limites estabelecidos por estas fronteiras imutáveis de arrojo especulativo. Se os polos são habitados, se Júpiter possui satélites e se os corpos caem num índice proporcional à sua massa, estas foram questões a serem respondidas, não por observações, mas por dedução de Aristóteles ou das Escrituras. O conflito entre a teologia e a ciência foi tão grande quanto o conflito entre a autoridade e a observação. Os homens da ciência não esperavam que as afirmações devessem ser acatadas somente porque algumas autoridades proeminentes as consideravam verdadeiras. Ao contrário, apelaram para a evidência do sentido e confirmaram somente as doutrinas que acreditavam ser embasadas em fatos que fossem patentes para todos aqueles que escolheram fazer as observações necessárias. O novo método conseguiu sucesso estrondoso, tanto teórico quanto prático. Assim, a teologia foi aos poucos forçada a se acomodar à ciência. Os textos bíblicos inoportunos foram interpretados alegórica ou figurativamente. Os protestantes transferiram a posição de autoridade na religião, primeiro da Igreja para a Bíblia e depois para a alma individual. Pouco a pouco reconheceu-se que a vida religiosa não depende efetivamente de afirmações, como por exemplo, a existência histórica de Adão e Eva. Assim, a religião, contornando os trabalhos externos, buscou preservar a cidadela intacta. Se com êxito ou não, ainda assim permanece. Há, entretanto, um aspecto da vida religiosa
talvez o mais desejado que, independentemente das descobertas da ciência, tem chances de sobreviver à nossa crença quanto à natureza do universo. A religião tem sido associada não somente às crenças e às igrejas, mas à vida pessoal daqueles que sentiram sua importância. Do melhor dentre os santos e místicos, havia uma combinação de crença em alguns dogmas e certa maneira de perceber os propósitos da vida humana. O homem que sente profundamente os problemas da vida humana, que possui o desejo de diminuir os sofrimentos da humanidade e tem esperança de que o futuro trará as melhores possibilidades para a nossa espécie, é frequentemente visto como aquele que possui uma visão religiosa, mas que pouco aceita o cristianismo tradicional. Se a religião passa a ser uma forma de sentir e não somente um conjunto de crenças, a ciência não pode alcançá-la. Talvez o declínio do dogma possa, psicologicamente, tornar-se um sentimento temporariamente mais difícil, já que tem sido tão intimamente associado à crença teológica. Mas esta dificuldade não precisa existir para sempre. Na verdade, muitos livres pensadores têm mostrado em suas vidas pessoais que esta forma de sentir não tem ligação essencial com a crença. Nenhuma verdade insuperável pode estar enredada às crenças sem fundamento. E se as crenças realmente forem sem fundamento, não podem ser válidas na preservação do que é benéfico na visão religiosa. Pensar o contrário é temer pelo que possamos descobrir, o que interferirá em nossas tentativas para entender o mundo, mas é somente na medida em que alcançamos este tal entendimento que a verdadeira sabedoria se torna possível.